Olá, amigos seguidores do canal Sismo Sudamérica. Buenos dias a todos, como estão? Espero que todos estejam bem, que haja passado uma boa noite e no amanhecer de um novo dia, muito bueno, com muita paz, saúde, felicidade e tranquilidade, tá bem? Bueno, vamos iniciar o vídeo de hoje de la manhã. Hoje chegamos dia jueves 30 de abril de 2026, o último dia do mês, e depois iniciaremos um novo mês, tá bem? Vamos seguindo adiante, tá bem? Bueno, vamos iniciar com um sismo que se passou em Argentina. Argentina, houve um sismo de 3.12 na escala Richter, a 115 km de profundidade. Foi lejos de la Terra, baja intensidade. Este sismo se passou ayer en la noche a las 8:12 de la noche de ayer. Depois houve um sismo em Peru, Peru 3.8 na escala Richter. Sentiu movimento este sismo Peru. Foi a 35 quilômetros de profundidade, cerca da Terra, a las 9:56 de la noche de ayer. Então, Peru sentiu movimento com este sismo de 3.8, a Argentina sentiu pouco sismo, pouco movimento com este 3.2, tá bem? Então, vamos seguir adiante com Colômbia. Colômbia, houve um sismo de 3.3 em la escala Richter, a 140 km de profundidade, lejos de la Terra, baixa intensidade. Colômbia sentiu pequeno movimento que se passou às 10:08 da noite de ayer, tá bem? Depois houve um sismo em Chile, Chile 3.9 na escala Richter. Sentiu movimento este sismo em Chile, pois foi bem cerca da Terra, solamente 7 quilômetros de profundidade. Este sismo se passou às 12:41 da madrugada de hoje. Depois Chile novamente 3.0 na escala Richter, a 115 km de profundidade, lejos de la Terra, baixa intensidade, pequeno movimento em Chile com este sismo, que se passou às 1:10 da madrugada de hoje. Seguindo Chile, novamente 3.4 na escala Richter, a solamente 25 km de profundidade, cerca da Terra, baixa intensidade em Chile. Este sismo se passou às 1:18 da madrugada de hoje. Cerca da Terra, baixa intensidade com pequeno movimento. Depois Chile novamente 3.5 na escala Richter, a solamente 19 km de profundidade. Cerca da Terra, baixa intensidade, pelo que com movimento em Chile com este sismo, pois foi bem cerca da Terra. Este sismo se passou às 1:25 da madrugada de hoje. Depois Argentina 3.12 na escala Richter, a 237 km de profundidade, lejos da Terra, baixa intensidade, com pequeno movimento em Argentina 3.12 na escala Richter, a 1:33 da madrugada se passou este sismo. Depois Chile 4.12 na escala Richter, a solamente 24 km de profundidade. Chile sentiu movimento com este sismo, pois foi bem cerca da Terra, tá bem? E se passou este sismo às 12:52 da madrugada de hoje. Depois Chile novamente 3.1 na escala Richter, a 112 km de profundidade, lejos da Terra, baixa intensidade. A las 5:41 de la madrugada se passou este sismo, baixa intensidade, lejos da Terra, pequeno movimento em Chile. Depois Chile novamente 3.12 na escala Richter, a 114 km de profundidade, lejos da Terra, baixa intensidade, pequeno movimento em Chile com este sismo, que se passou às 6:16 da manhã de hoje. Peru 4.0 na escala Richter, a solamente 37 km de profundidade, cerca da Terra, baixa intensidade, com pequeno movimento em Peru. Peru sentiu movimento, tá bem? Sentiu movimento, pois foi bem cerca da Terra. Este sismo se passou às 5:50 da manhã de hoje.
Colômbia 2.8 na escala Richter, 2.8 a 149 quilômetros de profundidade, lejos de la Terra, baja intensidade Colômbia, pequeno movimento, a las 6:09 de la manhã de hoje se passou este sismo. Chile 3.1 na escala Richter a 225 quilômetros de profundidade, lejos de la Terra, baja intensidade, pequeno movimento em Chile com este sismo, a las 7:28 de la manhã passou este sismo. Argentina 3.0 na escala Richter a 122 quilômetros de profundidade, lejos de la Terra, baja intensidade, a las 8:35 de la manhã se passou este sismo com pequeno movimento. Chile 3.0 na escala Richter a 125 quilômetros de profundidade, lejos de la Terra, baja intensidade, a las 7:31 de la manhã de hoje. Sentiu pequeno movimento Chile. Chile 3.1 na escala Richter a solamente 55 quilômetros de profundidade, cerca de la Terra, baja intensidade, pequeno movimento, a las 7:37 de la manhã de hoje. E Peru 4.4 na escala Richter, sentiu movimento em Peru bastante, pois foi a 15 quilômetros de profundidade, cerca de la Terra, a las 7:36 de la manhã de hoje se passou esse sismo. Tá bem, amigos seguidores? Não se olvide de dar seu like.